Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que possa receber as notificações sempre que eu edite um novo vídeo. Convido também a deixar indicado o seu gosto, o like e a partilhá-lo ou compartilhá-lo com os seus amigos, com os seus contactos, para que seja um número sempre maior aqueles que podem assistir às minhas meditações e delas tirar o proveito que eu desejo. No outro dia, no outro vídeo, eu comecei a comentar, ou comentei a primeira parte do testamento espiritual do Bento XVI, do Papa Bento XVI, que se referia a todo o povo de Deus e convidava o povo de Deus a não se distrair, a não se deixar adormecer, manter sempre desperto, porque são muitas as doutrinas que hoje ocorrem mesmo no interior da Igreja e na sociedade em geral, que a maior parte delas são, podemos assim dizer, desviantes da verdade. São opiniões mais ou menos fundamentadas, mas que não atingem aquilo que o ser humano deseja mais profundamente, que é conhecer a verdade, porque a verdade, diz Jesus no Evangelho, é que nos liberta. As ciências humanas e as ciências em geral têm dificuldade em aceder à verdade, aliás, de uma verdade incontrovertível, porque é isso que, no fundo, a ciência procuraria encontrar, uma ciência incontrovertível que oferecesse uma base de sustentação para, a partir dela, construir o sentido da vida. Isso é um tema que ocupou alguns filósofos contemporâneos, nomeadamente o filósofo italiano Emanuele Severino, recentemente falecido. Ele procurava um fundamento incontrovertível, que ele chamava incontrovertível da verdade, e que era o que ele chamava a episteme, e que no fundo era o princípio de não contradição. O princípio de não contradição é aquele que suporta a verdade lógica e a verdade ontológica. E todavia, o seu contributo para a filosofia, apesar de ele ter apresentado na sua filosofia, toda ela foi à procura da verdade, não reuniu todavia o consenso dos seus colegas filósofos. Há mesmo um filósofo inglês, Karl Popper, que dizia que as teorias científicas não conseguem demonstrar a verdade alcançada. O que as teorias científicas conseguem é demonstrar que outras teorias são falsas. E por isso a ciência, na busca da verdade, avança progressivamente através de conjecturas e refutações, mas a verdade como tal, a verdade objetiva, essa é um horizonte inalcançável. Para a filosofia cristã e para a teologia, para a Igreja, a base incontrovertível que sustenta a verdade não é uma teoria, não é uma ideologia. Diz o Papa Bento XVI na encíclica, nas suas encíclicas em geral, mas uma particularmente, salvo erro, Spe Salvi, Salvos na Esperança, diz que o cristianismo não é uma adesão a uma teoria, a uma ideologia, a uma ideia, mas é o que resulta do encontro com uma pessoa viva, Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra na Igreja, que se celebra na liturgia, na oração, etc. Portanto, este é que é o núcleo essencial do mistério cristão, este é o núcleo essencial do querigma apostólico, este é o núcleo essencial do Evangelho que a Igreja tem a missão de proclamar a todos os povos. Por isso é que o Papa Bento XVI, no seu testamento espiritual, chama a atenção aos cristãos leigos, ao povo de Deus em geral, para que esteja desperto,
para que não se deixe adormecer, para que esteja atento, para que não se deixe levar por qualquer teoria, mesmo teológica, que se apresente, porque essas podem ser partes, facetas de uma realidade que está ainda longe de se encontrar, podem ser opiniões cuja fundamentação é discutível. A última parte, a segunda parte deste testamento espiritual é dirigida aos teólogos e, de certa maneira, aos pastores. E ele diz que os teólogos e os pastores devem permanecer firmes na fé e também eles, tal como o povo de Deus, não se deixar levar por teorias que aparentemente se apresentam como científicas, seja elas da filosofia, da teologia ou das ciências em geral, mas que no fundo são filosofias passageiras, são modas de alguns momentos da história. Concretamente na modernidade, e ele cita algumas dessas correntes filosóficas, desde a teologia liberal, a teologia existencialista, a teologia marxista. A teologia liberal foi muito importante numa determinada fase da história da teologia recente, tanto católica como protestante, na transição do século XIX para o século XX, e que consistia essencialmente no seguinte: os dogmas, as afirmações da Igreja são o resultado da sua própria consciência. Não têm a origem cristológica, os dogmas, concretamente os sacramentos, porque o mais importante no mistério da Igreja são os sacramentos, porque os sacramentos são aqueles que celebram o encontro com Jesus Cristo. Ora, para a teologia liberal, os sacramentos são ritos que exprimem a consciência da Igreja, mas que não têm origem cristológica. E por isso são uma invenção da Igreja. Realmente esta teologia liberal aplicada aos sacramentos, e houve autores concretamente que se tornaram célebres, o Papa Bento XVI cita do lado protestante Harnack, mas nós teríamos do lado católico outros autores que podiam ser citados como exemplos daqueles que consideravam que a dogmática eclesial, os dogmas, as definições dogmáticas sobre o mistério de Deus, sobre o mistério de Cristo, sobre a Igreja, sobre Nossa Senhora e, sobretudo, os sacramentos, são expressão da consciência crente, da consciência da Igreja. E por isso são invenção da Igreja. A mesma coisa a doutrina. A doutrina que a Igreja propõe do ponto de vista moral ou do ponto de vista dogmático seriam invenções, seriam leituras eclesiológicas que podiam variar conforme o tempo, ou seja, podia valer numa determinada época da história, mas podia ser desinteressante noutra época, poderiam ser válidas para um determinado continente, para uma determinada região, por exemplo, a Europa, e podia não ser válidas para a Ásia, para a América Latina, para a Índia e assim por diante. Portanto, isso seriam, eu me lembro muito bem quando estudei na minha juventude estes temas, realmente discutia-se muito a questão da evolução dos dogmas. Será que os dogmas podem evoluir? Será que aquilo que os nossos pais, os meus pais, acreditavam, sem ter frequentado aulas de teologia, era ainda válido para os tempos de hoje e assim sucessivamente? Mesmo agora, no caminho sinodal, nós vemos, por exemplo, no texto que veio do Vaticano para a quarta fase do caminho sinodal, em que fala do Evangelho e depois faz propostas que contradizem o Evangelho, fala na doutrina da Igreja que se pode alterar, que está inadequada, a doutrina moral, que é mais sentida pelas pessoas, porque toca nos nossos costumes, na ordem social, na ordem económica, na ordem política, no domínio da sexualidade, que seria a doutrina da Igreja, mas que não teria propriamente raiz no Evangelho. E assim, pode-se anunciar o Evangelho e ao mesmo tempo propor temas que contradizem o Evangelho. Isto é um paradoxo incrível, na minha opinião, que é também
a opinião do cardeal Jorge Spell, num texto que ele deixou escrito, porque é este paradoxo. Ou seja, o Evangelho também ele mesmo é a construção das comunidades cristãs primitivas, mas que valeria exclusivamente para elas, mas não seria um paradigma fundamental, inalterável para toda a Igreja, de todos os tempos e lugares. Não é? Por isso é que o Papa Bento XVI, nesta segunda parte, quando convida os teólogos, especialmente, a serem firmes na fé, convida-os a permanecer constantes, fiéis, conservar a fé, no sentido em que, por exemplo, São Paulo diz na sua carta a Timóteo: combati o combate, conservei a fé. Portanto, esta fidelidade, e que os teólogos devem ter o cuidado de a manter, para que em doutrinas que proponham ao povo de Deus, seja nas universidades, seja no púlpito, seja na catequese, não sejam doutrinas que, no fundo, aparecem belas e consistentes e atuais e modernas, mas que, no fundo, estão viciadas, têm um veneno que conduz os crentes à incerteza, à perturbação e à própria morte. Por isso, esta segunda parte do Papa Bento XVI, do seu testamento espiritual, e, noutra perspectiva, do cardeal Jorge Spell, que eu gostaria também de evocar, porque Jorge Spell faleceu no mês de janeiro, em Roma, pouco tempo depois do Papa Bento XVI, e ele deixou um texto escrito, que seria publicado, em que se pronuncia de uma forma crítica e severa a respeito do documento saído do Vaticano para a quarta fase do caminho sinodal, em que ele considera um texto inacreditável, incrível. Nunca se terá constado na história recente e remota que um texto daquela qualidade tenha saído do Vaticano e ser proposto a toda a Igreja como referência do tema de debate do próximo Sínodo dos Bispos. Portanto, este testamento espiritual do Papa Bento XVI faz-nos pensar, e realmente aparece como uma resistência crítica àquilo que ele chama, noutras circunstâncias, o anticristo, aquele que combate Cristo, combate a Igreja. E o Papa Bento XVI seria, na sua doutrina, ao longo de toda a sua vida, no seu exercício do magistério como professor e pastoral como bispo, como cardeal e depois como Papa, uma resistência crítica, uma defesa, um bastião de defesa, como eu já cheguei a falar aqui nos meus vídeos, e com a morte do Papa Bento XVI teria a Igreja perdido este bastião, esta resistência de que fala São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, e por isso estaria o campo aberto para a invasão vitoriosa do Anticristo. Eu penso que nós não podemos ir nesta linha, porque a Igreja tem a promessa da assistência do Espírito Santo e por isso ela mesma resistirá. Mas cabe à nossa parte a nos situarmos de que lado estamos. Estamos do lado do bastião que defende a verdade como continuidade na fidelidade à Igreja, o que ela sempre ensinou e celebrou em toda a parte, por todos e sempre, ou estamos do lado daqueles que propõem teorias, ideias, doutrinas que são frágeis e vazias e que cabem com o tempo. Peçamos ao Senhor, e convido, agradeço pela a sua presença, peçamos ao Senhor que nos ilumine, que nos dê a força da resistência e da fidelidade de permanecermos, como Ele diz, firmes na fé.